Estamos iniciando aqui pela TV FIB, Fundação Canal Universitário, mais um FIB Notícias. No programa de hoje, dois destaques importantes. Um sobre a chamada quebradeira que está acontecendo no mercado internacional e, por consequência, no Brasil. Uma entrevista com um especialista sobre esse assunto, que é o professor aqui da FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Vamos falar também sobre os 100 anos de morte do escritor Machado de Assis, que foi um dos maiores do Brasil e também do mundo. Para quem gosta de literatura, uma entrevista com o professor Carlos Yunis. Voltamos em instantes. Primeiro Encontro Regional de Administração e Gestão de Recursos Humanos. Tema central, o papel do administrador na gestão de pessoas, de 2 a 4 de outubro. Na programação, minicursos, palestras, com destaques para a professora doutora Ana Cristina Limonge França, da FEA-USP de São Paulo, e mesas redondas com empresários e gestores da área de recursos humanos. Primeiro Encontro Regional de Administração e Gestão de Recursos Humanos. Mais informações pelo site www.fibbauru.br ou pelo telefone 2109-6200. Primeiro Encontro Regional de Administração e Gestão de Recursos Humanos. Apoio Cultural. Banco do Brasil, Superintendência Bauru. Bruna Semijoias. Expósito Assessoria e Serviços. Ciesp Bauru. Secretaria da Cultura da Prefeitura de Bauru. Vela Assessoria Contábil, APAGESP Bracon. Pós-graduação FIB, muito mais peso para o seu currículo. 17 cursos em 6 áreas, com conteúdos exclusivos e professores renomados. www.fibbauru.br. Voltamos com o nosso FIB Notícias aqui pela TV FIB, Fundação Canal Universitário. Pois é, primeiro foi a questão da crise no mercado imobiliário, que foi desencadeada em setembro do ano passado. Depois veio a quebradeira de muitos bancos importantes dos Estados Unidos. E aí a crise se alastrou, não só pela maior potência mundial, mas também por outros países da Europa e já está chegando ao Brasil. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, estamos recebendo o professor Kleber Milanese, que é professor de administração aqui na FIB, Faculdades Integradas de Bauru, mas que tem um estudo interessante sobre essa questão financeira, financiarização, né, professor? Primeiro, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado, Ademir, obrigado aos amigos telespectadores do canal Universitário de Bauru. Ademir, isso aí, desde o ano passado nós, já com os nossos alunos, já comentávamos o que poderia acontecer. E estamos sentindo aí o ônus do capitalismo, né? Uma das grandes motes hoje do que está sendo publicado é vamos salvar o capitalismo dos capitalistas, né? E isso aconteceu realmente em setembro do ano passado com a crise hipotecária norte-americana e acabou se espalhando em quem se envolveu nessa crise hipotecária. Os bancos que concederam os empréstimos, as seguradoras. E como é que funcionou um pouco isso daí na época, né? Primeiramente, em função do crescimento econômico mundial, e nós tivemos aí uns anos bons de trajetória de crescimento econômico, não só no Brasil, mas principalmente em termos de mundo. China crescendo 2 dígitos, Estados Unidos crescendo, as empresas se capitalizando, os mercados financeiros se capitalizando. O mercado agora está passando por um processo de ajuste. Então a bolha cresceu e agora ela desinflou um pouco. E parte disso daí também veio do processo do crédito hipotecário, né? Então as pessoas recorriam aos bancos para fazer crédito dos imóveis e assinavam uma hipoteca. Essa hipoteca,
O banco ele negociava com outros bancos, negociava um seguro caso essa pessoa não viesse a quitar a hipoteca da casa. O seguro arcava, né, com o banco. Esse banco relativamente alto. não era um seguro barato, mas também esse seguro não conseguia, o que a pessoa arrecadava não chegava aos pés do preço do valor da hipoteca, né? Porque a agência de seguro ela não cobra, ela cobra um percentual, porque é difícil, pensando na lógica dos negócios, é difícil alguém que bata o carro, você vai fazer um seguro do carro, você vai bater o carro todo dia, todo ano, é uma pequena parte do sinistro que acaba acontecendo. A mesma coisa com a crise com as seguradoras norte-americanas. Alguns só que não quitavam, só que realmente esse perfil mudou. Houve um crescimento muito grande desse não pagamento das hipotecas. E por que isso daí, né? Primeiramente, a grande procura por imóveis norte-americanos fez com que a lei da oferta e da demanda, o preço suba. E subindo esse preço, o imóvel acabou ficando um custo muito elevado. Só que o mercado também, ao longo dos anos, viu que os imóveis não custavam isso daí. Tinha muita gente, eu me lembro que tinha muita gente em Miami ali, por exemplo, com vendendo. certeza. Havia uma especulação muito grande, Ademir. E aí o que aconteceu? Aquela pessoa que tinha assinado uma hipoteca lá de 300 mil dólares, 500 mil dólares, 1 milhão de dólares, e viu que o imóvel já não valia mais aquilo que ele havia negociado, realmente ele resolveu não pagar a hipoteca, ele preferiu perder o imóvel. O imóvel foi a leilão. Vamos pensar também para o ponto de vista do banco. O banco ele assinou uma hipoteca, um conselho de empréstimo de 500 milhões de dólares, de 500 mil dólares, e aí ele viu que no leilão ele ia receber 300 mil, ele também teve perda. E o que acabou acontecendo também foi o seguinte, conforme esses bancos concediam empréstimos, eles negociavam esses papéis hipotecários com outros bancos também. E um negociava com o outro, houve uma ciranda de negociações. Mas quem realmente cortou essa corrente foi o cliente. O cliente era o único que pagava. Então, se o cliente não tinha dinheiro para pagar o primeiro banco, o outro banco não tinha como pagar o outro banco. Aí foi um efeito dominó que acabou alastrando essa crise para todo esse setor financeiro envolvido aí nessa área hipotecária e seguros imobiliários. Ah, certo. Agora, quais os impactos dessa economia, desta crise financeira? Bom, primeiro também houve uma queda de credibilidade, né? Porque essa parte financeira são bancos que têm ações no mercado. E muitos bancos importantes, antes de você continuar respondendo, muitos bancos importantes quebraram, literalmente, Claro. Você tem o exemplo aí do Lehman Brothers. O Lehman Brothers foi um dos bancos, Ademir, que sobreviveu à crise de 29. Foi um dos poucos bancos que sobreviveu à crise de 29. Teve também o banco Merrill Lynch, a grande seguradora AIG, que o Banco Central dos Estados Unidos precisou colocar 85 bilhões de dólares 150 mil funcionários para poder segurar. Então, hoje, quanto o Banco Central Europeu injetou 150 bilhões de dólares na economia, o Banco Central norte-americano também está incentivando, tentando salvar. Isso com certeza se reflete nas ações das empresas, nas bolsas de valores, cai um pouco a queda da confiança cai a confiança do investidor sobre os papéis financeiros e, consequentemente, acaba influenciando aí toda a economia do mundo. Certo. Depois nós vamos falar mais coisas sobre a Bolsa, mas o pacote, não é? O pacote norte-americano, na verdade, houve a tentativa de se aplicar lá, de se injetar 700 bilhões de dólares no mercado americano, e aí uma briga até política entre eles, os próprios são democratas, são republicanos, os dois grupos não se entendem com relação a isso, e acabou que o pacote não foi aprovado, pelo menos da forma como eles queriam. Houve um monte de emendas lá, não foi aprovado, então só 300 bilhões me parece que foram liberados, né? E como é que fica essa situação, então? Essa crise também partidária e norte-americana também tem um pouco a ver com o processo eleitoral, né? Vamos pensar da seguinte forma. O Obama, que é um candidato democrata, ele tá à frente nas pesquisas norte-americanas. Então, com certeza, ele está tendo uma vantagem aí nessa corrida da Casa Branca. E o deputado do partido do presidente, o republicano John McCain, ele tentou também, quem sabe, na minha opinião, foi uma leitura que eu acabei fazendo, uma medida populista, porque realmente está tendo um grande clamor popular para não colocar esse dinheiro, porque isso é dinheiro público que está indo
para salvar aí essas empresas. Então, espera aí, por que não a saúde que é precária, o norte-americano ele tem que pagar um plano privado de saúde e os donos de grandes corporações financeiras estão muito bem de vida e agora que eles estão cumprindo na mão, por que tirar o dinheiro ainda, mais dinheiro da sociedade? Então, realmente, a leitura que eu fiz foi também porque um dos que votaram contra isso daí foram candidatos republicanos. Então, também tem dentro do partido do George Bush. Do George Bush. Que, afinal de contas, está numa situação... Inclusive, no último discurso que ele fez na ONU, né? Discurso da ONU, onde que o presidente brasileiro, até por tradição, faz a abertura, ele falou durante 30 segundos, ou menos até, o resto foi terrorismo econômica, ele tentou bastante desviar o foco, né? Desviar o foco porque ele também está enfrentando lá uma resistência partidária muito grande. Até o John McCain também, em certos momentos, se posicionou contra. Quem sabe até, Ademir, como uma última chance aí dele conseguir angariar votos populares. Porque ele parece que ele está se livrando, tentando se desvencilhar do Bush. Inclusive, o Bush não está subindo no palanque dele, né? Com certeza, porque realmente, vamos parar para pensar, é uma situação que acho que nenhum de nós gostaria de estar passando aí na frente deles. Outra coisa também que está tendo uma resistência é que um dos candidatos que está encabeçando essa campanha aí para tentar melhorar a condição aí desse mercado imobiliário foi um dos principais causadores de toda essa crise. É um deputado democrata que ele também está se candidatando para encabeçar aí essa ajuda de solução aí do problema. E ele também foi um dos geradores dessa bolha imobiliária. Agora, nós tivemos aí nesses dias uma queda fantástica na Bolsa de Valores, no sistema financeiro, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em Dow Jones, quer dizer, é o equivalente a um PIB do Brasil, né? A Bovespa, que teve uma queda fantástica também e acabou tendo que fazer uma interrupção por 30 minutos no pregão, quer dizer, é uma coisa... É um efeito dominó que realmente já está chegando ao Brasil. Né, os investidores, eles estão buscando agora reduzir o risco, né? Alguns, com certeza, perderam dinheiro. Investimento em mercado de capitais não é um investimento que deve se pensar a curto prazo, porque realmente a instabilidade, muitas vezes, do ambiente, fatos que nós não esperamos, vem influenciar na atividade financeira e pode causar até a volatilidade, né? Com certeza. Então, muitos estão perdendo. E alguns até com medo de reduzir as perdas, estão migrando aí para negócios mais seguros. Como você realmente falou, a Bolsa ontem, o Circuit Break, por volta das 3 horas e alguma coisa da tarde, precisou interromper por meia hora a Bolsa, que ela já estava acumulando uma perda de 10,6%, um volume financeiro de 5,2 bilhões. Então, realmente... E esse Circuit Break não acontecia há coisa de 9, 10 anos, né? Se não me engano, foi em 2001, com um problema lá do 11 de setembro. Se não me engano, foi a última vez que eu me recordo que pode ter sido acionado o Circuit Break. Certo. Uma última questão, Kleber. Até esse assunto ele rende muito, assim, muitas discussões e tal, mas nosso tempo, infelizmente, é curto. Mas como é que fica a economia real frente a tudo isso, essa crise que desencadeou, repetimos, nos Estados Unidos, atingiu duramente a Europa já e está chegando ao Brasil? Bom, o mercado real é o mercado dos produtos e serviços, do emprego, da inflação. O Banco Central está muito de olho com a inflação. Nossa inflação ainda causada pelos preços das commodities, ainda está se refletindo no mercado real. Então, o Banco Central está... ainda, eu creio que vai haver algumas prospecções para aumento de taxa de juros da economia. O dólar, ele subiu, ele está em torno de 1,93, então ele teve uma alta aí significativa. Isso pode refletir em também diminuição, eu creio que os países, diminuição do crescimento dos países, Índia, China, os Estados Unidos estão falando até em perigo de recessão, o governo talvez lá vá baixar mais ainda taxa de juros. Então, eu creio que a economia real, por um lado, o Brasil ele tem um mercado muito forte ainda, de 190 milhões de consumidores e está aquecido. Então, eu creio que não é um impacto já na economia real, mas eu creio que a nossa balança comercial pode sentir um pouco mais em função da desvalorização das commodities. Agora o preço do petróleo está caindo.
já baixou da casa dos $100. Então, eu creio que nossa balança pode sentir, porque a perda que nós tivemos de exportações de produtos em função da queda do dólar, não é de hoje para amanhã que vai ser recuperado esse mercado. Os mercados internacionais podem ainda se restringirem um pouco. Então, eu creio que nós ainda não vai ser uma coisa que vai ser sentida agora. O Brasil está muito mais bem preparado do que teve em outras ocasiões, mas eu creio que o Brasil também, antes o espirro que acontecia lá fora, que causava uma pneumonia aqui, agora a pneumonia está lá fora, nós vamos espirrar. Não sabemos a dimensão desse espirro, mas nós vamos sentir de alguma forma. Certo, para a gente concluir rapidinho, você concorda com o Lula quando ele chama de cassino essa especulação financeira lá nos Estados Unidos? Olha, em função da volatilidade do mercado, é uma palavra meio forte, né? Mas até dá para entender um pouco da visão do presidente quando ele fala que realmente o mundo financeiro é um jogo de leituras que nós fazemos do mercado, do que pode acontecer, das incertezas que circulam no ambiente e muito de especulação. Isso tem a especulação sim, e que infelizmente vocês veem que às vezes o cidadão comum acaba pagando por tudo isso. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação conosco, dando esses esclarecimentos importantes sobre essa questão que está lá nos Estados Unidos, parece estar longe, mas na verdade atinge todos nós. Com certeza. Eu que agradeço, Ademir. Um grande incentivo para empresas comerciais, prestadores de serviço e profissionais liberais. Nesta segunda-feira, dia 29, foi entregue o prêmio Melhores do Ano, de acordo com pesquisa de opinião pública. A mega festa foi realizada na Casa Noturna Made in Brasil, na quadra 20 da Avenida Nações Unidas, com animação musical da banda Plínio e Companhia. A casa ficou lotada com a presença dos representantes das 40 entidades premiadas, convidados e familiares. Esta é a 5ª edição do Prêmio Melhores do Ano, que é promovido pela empresa Mega Eventos Empresariais de Minas Gerais e que atua em 14 cidades do interior paulista, entre elas Bauru. Segundo o diretor, são premiadas empresas comerciais, prestadores de serviços e profissionais liberais de acordo com pesquisa de opinião pública, avaliando, entre outros quesitos, o seu desempenho profissional em suas respectivas atividades e o atendimento ao público. O sistema é uma pesquisa de opinião pública, né, que já vem sendo desenvolvida aqui na cidade de Bauru pelo 5º ano consecutivo, né, e estamos hoje aqui fazendo a entrega do certificado Os Melhores do Ano em relação a essa pesquisa. Além de Bauru, tem outras cidades do interior de São Paulo em que você atua? Hoje a empresa Mega ela é a 2ª a nível nacional, né? Estamos hoje no interior paulista com 18 cidades, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba, Campinas, já desenvolvendo esse trabalho há 12 anos. Qual é o perfil das empresas que estão sendo premiadas nesse evento aqui em Bauru? É bem diversificado. A gente tem a área automotiva, medicina, profissionais liberais, enfim, são 40 segmentos, 40, 50 segmentos diferenciados que envolve todos os setores aí dos profissionais. Um a um, os 40 premiados foram chamados à frente para receber o respectivo certificado a que fizeram jus. Um dos destaques da noite foi a empresa Marajox, considerada o melhor centro de formação e reciclagem de vigilantes do interior paulista, com 12 anos de atividades em Bauru. O diretor-presidente, João Francisco Xavier, foi receber o certificado acompanhado de um dos filhos e da mulher, que também é diretora da empresa. Este é o 2º ano consecutivo que a Marajox recebe este importante prêmio. É uma satisfação muito grande receber, a importância é fantástica. Eu tenho que agradecer muito, primeiro a Deus e depois aos meus colaboradores. Sem eles, nós não teríamos condições de ter chegado a esse prêmio. A eficiência, a capacidade, o respeito para com os nossos clientes, através dos nossos funcionários, que nós podemos chegar a esse prêmio tão especial. E todas as vezes que nós recebemos, a gente traz aqui o corpo docente, outras vezes nós trazemos os funcionários para festejar mesmo, porque é uma alegria muito grande. Veja a seguir uma entrevista com um professor de literatura para falar dos 100 anos de morte do escritor Machado de Assis. Voltamos em instantes. Looking for answers.
Pós-graduação FIB, muito mais peso para o seu currículo. 17 cursos em 6 áreas, com conteúdos exclusivos e professores renomados. www.fibbauru.br. Primeiro Encontro Regional de Administração e Gestão de Recursos Humanos. Tema central, o papel do administrador na gestão de pessoas, de 2 a 4 de outubro. Na programação, minicursos, palestras, com destaques para a professora doutora Ana Cristina Limonge França, da FEA USP de São Paulo, e mesas redondas com empresários e gestores da área de recursos humanos. Primeiro Encontro Regional de Administração e Gestão de Recursos Humanos. Mais informações pelo site www.fibbauru.br ou pelo telefone 2109-6200. Primeiro Encontro Regional de Administração e Gestão de Recursos Humanos. Apoio Cultural. Banco Santander. Organização GEL e Recursos Humanos. Milpa Sonorização Automotiva. H Assessoria em Recursos Humanos. Sebrae Bauru. Barros Assessoria Contábil. Farmacentro Bauru. Voltamos com o nosso FIB Notícias, aqui pela TV FIB, Fundação Canal Universitário, para falar de um personagem importantíssimo na história brasileira, principalmente da literatura, Machado de Assis, que completou nesse dia 29 de setembro, 100 anos da sua morte. E para falar sobre esse escritor famoso, que marcou época no período principalmente do realismo, estamos recebendo o professor Carlos Yunes. Carlos Yunes, que é engenheiro, mas na verdade é mais professor, poeta do que engenheiro. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Obrigado, é sempre bom estar aqui. Toda vez que for convidado, estaremos aqui. Bom, é difícil a gente conceber, ou pelo menos para a maioria das pessoas, professor, conceber que o Machado de Assis foi tão importante, foi um dos mais importantes escritores, não só do Brasil, mas também do mundo, se nós pensarmos na origem dele, né? Negro, pobre, filho de lavadeira, né? Até gago ele era. Como pode ser, professor, chegar a uma posição tão importante, sendo inclusive fundador da Academia Brasileira de Letras? Bom, Machado de Assis, o nosso Joaquim Maria Machado de Assis, o Machadinho, foi, sem sombra de dúvida, o maior exemplo de superação que algum homem já teve nessa vida. Pra você ter uma ideia, ele era neto de escravos alforriados. Morava no Morro do Livramento, lá no Rio de Janeiro. Morro do Livramento. Os seus avós eram escravos alforriados. Os seus pais, então, por parte de pai, era um filho de escravo. A sua mãe era uma portuguesa açoriana que veio de uma miséria fantástica. Os Açores, em Portugal, era só miséria. Tanto que ela veio, a mãe de Machado, do Açores para o Brasil, em navio cargueiro. E quem sabe, quem pode garantir, a história não tem como garantir, que ela também não veio como escrava porque não tinha dinheiro como pagar. Então, aí... Ou, na pior das hipóteses, clandestina. Clandestina. Aí se encontraram o pai de Machado e a mãe, Francisco José de Assis, né, e Maria Leopoldina, que era o pai e a mãe, se encontraram no Morro de Livramento. E ela só tinha nome de pessoa famosa, né? Maria Leopoldina. Não, mas ela pôs de propósito, o nome dela não era Maria Leopoldina, é Maria Câmara, né? Ela colocou em homenagem à princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. E Francisco José de Assis, que era o pai de Machado. Veja bem, eles viviam ali no morro de favor, eles eram forros, você entendeu? Então, esses foram pais de Machado. Machado, quando nasceu, vivia lá no Morro do Livramento, sabe? Vivia como? Vivia de favor ali. E Machado de Assis, ele foi agraciado pela inteligência nata. E os pais de Machado de Assis, eles se dedicaram desde cedo a aprender a ler, a se aculturarem. Então Machado teve essa felicidade, os seus pais eram alfabetizados. E a dona do Morro do Livramento, que era Maria Xavier, ela se, vamos dizer assim, apegou a Machadinho. O apelido dele era Machadinho. E o Machadinho vivia ali na Casa Grande lendo. Mas
olha só, com 6 anos, Machadinho já perdeu uma irmã. Ele tinha 6 anos, a irmãzinha dele tinha 4, já morreu de tuberculose. Machadinho, com 10 anos, perde a mãe. Perde a mãe. Com 12 anos, Machado de Assis perde o pai. Mas nesse intervalo de 10 a 12 anos, o pai casa novamente com a madrasta, chamada Maria Inês. E essa madrasta contraria, entre aspas, a história das madrastas. Foi uma boa pessoa para Machado de Assis. Ensinou mais a leitura, ensinou a continha de mais e menos. Então, e ela era uma cozinheira ali de uma escola perto de São Cristóvão, e ela era doceira. Ao início da vida de Machado de Assis, morando de favor, na favela, e ali ele começou a, o quê? Vender doce. Então ele foi um vendedor de doce. Dizem alguns biógrafos, porque a história de Machado de Assis até 16, 17 anos, essa fase é muito obscura. É muitas suposições, mas dizem que nunca frequentou escola, nunca teve oportunidade. Porque também é sabido que as escolas naquela época, você tinha que ter uma certa condição social. Condição social. Não era qualquer um que ia para a escola. E Machado diz que aproveitava, olha a perseverança, olha a superação de um homem. É coisa comovente. Diz que ele aproveitava esse vender doce e ficava na porta da escola. Ah, tá. Menininho de 10, 11 anos, nas portas da escola, escutando as aulas. Que loucura, hein, escutando as aulas. Isso é dito por vários biógrafos, que ele aproveitava aquela oportunidade de que ele tinha de vender o doce, ele ficava na porta das escolas, porque permitia que ele fosse vender, e ali ele ficava ouvindo as aulas. Em 1856, ele entrou para ser aprendiz de tipógrafo, lá na imprensa oficial. Ali, você vê, ó, um grande dom de Machado. Ele já ficou amigo de Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memória de Sargento de Milícia, do Sargento de Milícia, que era o diretor ali. Ficou ali 2 anos. Nesses 2 anos, o Manuel Antônio de Almeida o apresentou para várias pessoas. Ele já teve o seu livro publicado, quando ele tinha 15 anos, já teve um poema seu publicado, o poema Ela, lá na Marmota Fluminense, do Paula Brito. Paula Brito também era mulado. E ele tinha uma livraria, uma tipografia, e ajudou N pessoas, o Paula Brito. Paula Brito também foi um bom. E o Paula Brito também viu naquele rapazinho toda aquela garra, toda aquela força, toda aquela humildade, e também o abraçou como amigo. Tanto que Machado ficou lá na imprensa oficial até 1858, depois foi para o Paula Brito. Ah, tá. Foi no Paula Brito. No Paula Brito, o que ele fez? Ele virou revisor, sempre voltado para as letras. Virou revisor, virou caixeiro, vendia livro. Com 19 anos, né? Ele já lançou o seu primeiro conto. O que você poderia deixar em tipo de mensagem relacionada a Machado de Assis? Bom, sobretudo, né? Por se tratar de um afrodescendente, inclusive. Bom, a mensagem sobre Machado é o seguinte. Machado foi neto de escravo. Neto de escravo. Morava no morro. Machado foi vendedor de doce. Machado foi aprendiz de gráfica. Machado foi revisor de livros. Machado foi caixeiro viajante. Machado foi jornalista. Machado foi funcionário público. Tudo isso através do quê? De um esforço pessoal fantástico. Um homem magrinho, baixinho, dito fisicamente feio, epilético. Aí tem muitas mentiras em torno de Machado de Assis. A epilepsia que não o deixou ter filhos, pelos remédios que ele teve que tomar desde muito cedo. Então, para Machado de Assis, o mundo era dividido em 2 nadas. Ele tinha um nada aqui, que o homem era nada antes do nascimento e que o homem era nada após a morte. E aqui dentro, nesse intervalo, aí está o homem. O homem hipócrita, o homem pequeno, o homem mesquinho, o homem sujeito a toda essa maldade da vida. Aí vem toda essa, literatura sobre Machado, sobre a sua ironia, sobre o seu pessimismo, sobre o seu negativismo. Nada disso. Machado, ele foi um conhecedor, o maior conhecedor da alma do homem. Foi, sem sombra de dúvida, o maior escritor desse país e o maior escritor negro que o mundo já viu. Não há outro igual Machado.
Professor, obrigado pela sua participação conosco. Não. Estamos encerrando aqui pela TV FIB, Fundação Canal Universitário, mais uma edição do FIB Notícias. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela preferência. Até a próxima.